A paz do Senhor, irmãos. Hoje nós vamos continuar o nosso trimestre aí, nosso último trimestre, né? Na lição de número 4, onde nós vamos tratar sobre a graça. Graça essa que representa, né, a entrada da nossa salvação através de Cristo. Então nós vamos ver que nessa lição, o maior fator da nossa vida, o maior fator da gente estar vivo e estar ainda respirando, foi o sacrifício de Cristo. A morte de Cristo, ela nos trouxe redenção, como já foi mencionado até mesmo na aula anterior, e ela nos deu um acesso novo a este caminho. Então nós vamos ver nesses andar desta lição, que através desse novo acesso por Cristo, através da cruz, nós adquirimos a maior dádiva de todas, que é a sua graça. Então nós vamos ver aqui na lição que em Efésios 2, 8 e 12, vai dizer assim, ó, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Então nós sabemos que tudo aquilo que nós adquirimos no reino, nessa inserção no reino de Deus, não veio pelas nossas obras. Philip Yancey, no seu livro Maravilhosa Graça, ele diz assim, ó, a maioria dos problemas emocionais entre cristãos e evangélicos são o fracasso em entender e receber e viver a graça e o perdão incondicional de Deus. Então, às vezes, nós achamos que viver essa graça tentar, de alguma forma, explicar como ela age na nossa vida. E aí nós vamos perceber, no decorrer da nossa caminhada, que não há como a gente tentar explicar isso. Nós vamos ver nas Escrituras que os próprios fariseus, que eram profundos conhecedores da lei, conheciam muito bem as Escrituras, conheciam muito bem os mandamentos, mas eles não entenderam o que era a graça. Eles achavam que através do seu mérito, através dos seus esforços, eles iam alcançar a dádiva de Deus, o presente de Deus. Mas nós vamos ver que através desse processo que as Escrituras nos mostram, que só existe um meio de nós alcançarmos o perdão de Deus e alcançar o seu favor. É entender que nós não temos condições alguma de alcançar essa graça, se não for através da sua misericórdia, do seu perdão, do seu amor. Então, nesse mesmo livro do Philip Yancey, ele conta a história de um jovem que tinha um amigo e nesse diálogo ele descobre que seu amigo é homossexual. E isso para ele se torna um grande tormento, porque ele não consegue conciliar essas situações. E aí um dia, num diálogo com seu amigo, ele diz a seguinte frase: como gay, descobri que é mais fácil conseguir sexo nas ruas do que um abraço na igreja. Então, diante de uma frase como essa, me faz pensar uma coisa. Como que nós compreendemos a graça? Como que nós vamos entender quais são os propósitos para qual o Senhor nos chamou? Então, numa lição como essa, às vezes nós entender a graça de forma teórica parece que está fácil, mas na prática, será que de fato nós entendemos qual é essa graça? Será que de fato nós compreendemos qual é esse valor que o Senhor nos deu, esse privilégio que o Senhor nos fez alcançar? Será que nós estamos preparados para lançar diante dessas pessoas um olhar de misericórdia ao pecador que chega à igreja, aquele que é o indesejado, às vezes, na nossa volta, não é aquela pessoa que nós gostaríamos de estar do nosso lado. Mas se a gente olhar através da lente da graça, nós vamos ver um Jesus que, ao ser crucificado, ele trouxe salvação ao homem que aparentemente não fez nada para alcançar aquilo. O ladrão da cruz, que estava ao seu lado, ele alcançou essa graça sem merecer. E às vezes nós olhamos para uma situação como essa e nós vamos achar injusto. Porque se a gente for fazer esse paralelo através da parábola que Jesus conta dos trabalhadores da última hora, nós vamos ver que ali foi o mesmo exemplo. O trabalhador ele convoca homens a trabalhar na sua seara e ele propõe
o valor que ele deveria pagar para aqueles homens trabalhar. Então, cada um foi trabalhando na hora que se chegou ao trabalho. Só que nós vamos ver que na leitura do texto, que está lá em Mateus 20, do 1 ao 16, que quando eles receberam e começaram a se queixar com o proprietário da vinha, dizendo para eles, esses homens contratados por últimos trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e do calor do dia. Veja que quando se trata do reino de Deus, às vezes nós achamos que somos os privilegiados do reino, né? Porque nós estamos, às vezes, há tanto tempo dentro de uma igreja, ou porque, às vezes, nós estamos tanto tempo trabalhando na obra do Senhor, e aí nós temos a ideia e a percepção que nós temos maior valor. Mas diante de Deus, aquele que entrou hoje, ou aquele que entrou há 10 anos, ele olha de igual modo. Porque o que nos nivela é aquilo que nós vamos e estamos aprendendo, é a graça de Deus. Então, eu te chamo a atenção, professor, para que nós possamos colocar essa indagação e esse questionamento sobre os nossos alunos. O quão é importante nós, de fato, entender qual é o verdadeiro valor da graça. Porque se nós olharmos para Jesus e nós olhar para o texto de Lucas 7, de 36, 8 em diante, nós vamos ver a história daquela mulher pecadora. Uma mulher que era indigna diante daqueles que estavam à sua volta, que não tinha condições nenhuma de estar ali, mas Jesus, ele teve um olhar para ela diferente. Ainda que Simão estava olhando para ela com desdenho, e na sua mente ele questionava o Jesus aceitar aquela mulher e tocar, Jesus não estava tendo aquele olhar que Simão estava tendo. Jesus estava tendo um olhar diferente, um olhar de alguém que tem compaixão, um olhar de alguém que ama, e é esse mesmo olhar que nós precisamos ter. Todos nós da igreja precisamos de olhos curados pela graça. Porque quando nós entendemos esse verdadeiro valor que a graça exerce sobre a nossa vida, nós não vamos mais olhar para aquele que está à nossa volta com um olhar de desdenho ou com um olhar de que nós estamos superiores a ele. Pelo contrário, nós vamos ter misericórdia, porque de igual modo nós também podemos cair. Porque o que sustenta a nossa vida não é o meu trabalho, ou o que eu exerço na igreja, ou até mesmo quanto eu consagro ao jejum, ou quanto eu sou espiritual. Não. O que me mantém de pé é a graça de Deus. E quando nós entendemos isso, o nosso olhar morre, o nosso olhar muda, ele é transformado pela graça. Então agora eu não olho para o outro com o olhar de alguém que está julgando, mas eu olho para o outro com o olhar de graça, um olhar de alguém que ama e que perdoa e que sabe que pode ser um suporte para aquele que necessita. Então, no decorrer da lição, nós vamos ver ali no primeiro tópico, ele vai falar sobre a manifestação da graça de Deus. Então, nós sabemos que a graça ela é uma dádiva, é um presente de Deus, diferente de um trabalho remunerado, como nós já mencionamos. Então, nós vamos enxergar que através dessa ação do nosso Cristo, nós vamos ver que a cruz ela foi a maior expressão da graça. A cruz ela foi a maior expressão de amor para conosco. Então, como o nosso parâmetro para tudo isso é o nosso Cristo, nós precisamos ter este mesmo olhar. Um olhar de quem não espera, mas que faz. E aqui vai um questionamento para o nosso coração. O que de fato preocupa a nossa vida? O que de fato nos faz ansiar por estar na igreja? O que de fato me faz todos os dias, às vezes, ou todos os domingos, ir à igreja e estar lá servindo? Será que às vezes eu estou sendo alguém religioso? Será que às vezes nós não estamos apenas cumprindo uma tabela religiosa para poder falar que eu já fiz a minha parte? Eu acho que às vezes nós precisamos refletir
sobre aquilo que as Escrituras nos dá como orientação na Santa Ceia. Que ela nos diz que nós precisamos examinar a nós mesmos. E eu acho que esse exame nós precisamos fazer constantemente, para de fato entender o quão importante é e o quanto eu estou levando a sério esta graça de Deus que está sobre mim. Porque às vezes nós pregamos, ensinamos, às vezes nós estamos fazendo a obra de Deus e nós estamos tendo a mesma postura que Jonas teve. Jonas, ele foi chamado para uma obra para cumprir um propósito de Deus. Mas se você olhar a história de Jonas, você vai ver o homem que não quis fazer a vontade de Deus. Mas Deus, em toda a sua infinita sabedoria, Ele cumpre os seus propósitos mesmo quando eu não quero. Então, a graça de Deus, ela vai aonde eu não quero. E aqui vai um ressalto para nós. Às vezes nós achamos que nós podemos escolher as pessoas que entram na igreja. Às vezes nós achamos que nós podemos definir quem são as pessoas que são alcançadas pela graça. Nós podemos enxergar através da história de Jonas que quem define quem deve entrar ou não é o próprio Deus. Porque quando a gente tem esse olhar transformado pela graça, nós vamos enxergar um Deus que ele não olha o pecado, que ele não olha o quão grave de pecado alguém cometeu, mas ele olha para alguém com o olhar de alguém que ama e que sabe que aquela vida, ela existe ali uma possibilidade de restauração. Então, às vezes, olhando para a história de Jonas, às vezes eu me enxergo, e você também pode se enxergar. Alguém que acha que pode dizer para Deus quem deve ou não ser alcançado por esta graça. E nós vamos ver na história de Jonas, mesmo ele não querendo, mesmo a sua pregação sendo medíocre, pobre, Deus ainda assim manifestou sua graça para aquele povo. Então nós podemos ver que Deus, quando Ele quer agir através da sua infinita graça, Ele não precisa de nós. Agora nós precisamos entender que nós precisamos dEle. Então, diante disso, nós precisamos tomar escolhas na nossa vida e saber que caminho nós vamos seguir. Se de fato eu quero entender e valorizar essa graça, a ponto de que eu entenda que eu preciso estar inserido nesse grande plano da salvação, nesse grande plano da redenção e aceitar que Deus é o dono de toda a obra e que eu não posso e nunca vou conseguir alcançar o favor de Deus se eu não estiver diante do seu plano e da sua vontade. Na sequência da lição, nós vamos ver que ele vai falar um pouco sobre a lei e a graça, né? Se nós olharmos a história do peregrino, de John Bunyan, você vai ver que ele conta uma história, e dentro dessa história ele vai dizer assim, que o cristão, ele aprende 2 modos de varrer uma sala. E na história ele vai dizer assim que um intérprete levou um cristão a uma grande sala que estava cheia de pó, porque nunca fora varrida. E depois de ter olhado por um momento, o intérprete mandou chamar um homem para varrer. E enquanto ele varria, a poeira subiu em nuvens tais quais sufocaram o cristão. O intérprete, então, falou com uma serva que estava ali para trazer água e salpicar o chão, assim cômodo ficou bem varrido. Veja só que ilustração que nos dá muito bem a clareza do que é entender a lei e a graça. Porque a lei, de fato, ela servia-se como um plumo para nos mostrar o quanto nós estamos fora da vontade de Deus. Mas ela não tinha esse poder de nos trazer essa liberdade do pecado. Mas através dessa ilustração nós vamos ver que ali na explicação, a sala é como se fosse o nosso coração, né? Cheio de pó, cheio de problemas, cheio de pecado. O homem que varre, ele simboliza ali a lei. E a serva que traz a água simboliza a graça. Então você vê, o nosso coração pecaminoso, varrido pela lei, ele vai jogar para cima toda a poeira.
que infelizmente não consegue nos trazer uma total limpeza, mas através da água da graça, que abaixa toda essa poeira e nos dá a condição de varrer e deixar a nossa sala limpa. Então nós vamos ver que em uma época onde nós não tínhamos o poder de conseguir vencer este pecado, através desta graça, o Senhor nos possibilitou de poder alcançar o perdão de Deus. O Senhor nos deu condições de ser perdoado e obter poder, domínio sobre o pecado. Então, a graça de Deus nos trouxe o favor de agora, numa época onde nós estávamos extremamente presos nos nossos pecados, agora através da graça nós conseguimos alcançar essa liberdade. Poder sobre o pecado, poder sobre as nossas ações através da graça de Deus. Então nós vamos ver em Isaías 6, quando ele se depara com a glória de Deus, ele enxerga o seu estado de pecado, mas também ele, diante desta glória poderosa, ele consegue contemplar o quanto Deus é santo e através desta graça, ele é tocado por ele e através desse toque, a sua vida é transformada. Então vemos que a maior notícia do mundo é entender que através da graça nós conseguimos vencer o pecado. E aí agora nós podemos ter como caminho o acesso a uma vida de santificação através da graça de Deus. Essa santificação progressiva ela é alcançada em uma era onde nós não conseguimos ter porque estávamos afastados de Deus. E agora, através dessa nova união e reconciliação que Romanos vai nos dizer, nós agora podemos alcançar essa graça de Deus. Porém, tem um detalhe que nós precisamos entender. Às vezes nós achamos que a graça, ela somente ela é aquela que nos dá o poder de nos levantar diante da queda. Porque às vezes nós temos a sensação que a graça se tornou um pouco barata, né? Como diz Bonhoeffer. A graça não é barata, ela é preciosa. Então, essa graça também, ela é a força para nós resistir ao pecado. Não somente a graça que me faz levantar quando eu caio, mas é a graça também que me dá força para vencer o pecado. Então, nós vamos aprender também, através desta lição, que quando nós estamos junto a essa fonte de vida, nós temos poder para vencer o pecado. O pecado, ele não tem mais domínio e eu também tenho força em Deus para estar distante dele. Então, aqui já vai um adendo para aqueles que acham que o pecado ele é vitamina da carne. Porque aquele que está em Cristo, aquele que está ligado na graça, ele entende e ele consegue vencer tudo. Não pelos seus esforços, claro, mas por entender que a graça de Deus está sobre ele. E quando nós entendemos que essa graça habita em nós, nós conseguimos vencer o pecado. Por que muitas pessoas não conseguem vencer? Porque muitas pessoas, às vezes, vivem uma vida afundada na promiscuidade, às vezes na pornografia, às vezes numa vida devassa, porque ainda não entendeu que ele não precisa lutar, que ele não precisa medir esforço com o seu próprio braço. Ele precisa entender que ele precisa se deixar ser levado pelo rio da graça. Então, quando a gente se deixa ser levado pelo rio da graça, o Senhor é aquele que nos conduz a um caminho tranquilo. Então, nós vamos ver e compreender que o processo para tudo isso é se lançar aos pés de Cristo. E nós vamos ver que não é simplesmente o diabo que me faz pecar, porque o diabo, ele só vai tentar aquilo que já existe dentro de nós. Se dentro do meu coração existe vaidade, existe um coração enganoso, existe um coração promíscuo, ele vai usar os nossos desejos contra nós mesmos. Então é por isso que nós precisamos ser sinceros diante de Deus e em nos deixar ser levado por essa graça, a ponto que ela vá nos transformar. Porque esta graça, ela é transformadora. É uma graça que liberta a vida do homem, quando ele se propõe a estar inteiramente ligado nele. Então, nós vamos ver como algumas características da graça,
este amor de um Deus que decide nos amar. Este amor que eu compreendo que não é o que eu quero fazer, mas o amor que me faz obedecer a Ele por gratidão. Então, o que nós precisamos passar e o que nós precisamos compreender e passar para os nossos alunos é que a igreja trabalha para Deus e não o contrário. Às vezes nós temos a sensação, eu tenho a sensação, de que nós queremos manipular o sagrado ou tornar Deus o nosso servo. Só que nós precisamos entender que quem governa e quem rege o mundo é Deus. Então, às vezes é mais fácil nós queremos agendar a rotina da nossa vida e colocar para Deus aquilo que Ele deve fazer. Mas quando nós entendemos que Deus é aquele que doou toda a sua vida, entregou seu Filho na cruz do Calvário pelos nossos pecados, e aí que nós precisamos compreender que só nós vamos ver Ele agindo quando nós entregarmos toda a nossa vida nas suas mãos. Então eu não posso escolher quem deve entrar em nosso meio. Eu não posso escolher porque a igreja não é um clube. A igreja é um lugar onde pecadores se achegam diante de Deus. É um lugar onde pessoas cheias de marcas da vida, pessoas às vezes com uma vida de extrema pobreza espiritual, mas ela procura uma igreja para ser alcançado por essa graça. Agora, a pergunta que não quer calar, será que de fato nós estamos tendo esta igreja de portas abertas através desta graça? Porque Deus, Ele mostrou qual que é o caminho. O caminho é amar, o caminho é doar a própria vida. Mas será que nós, de fato, podemos dizer para as pessoas que estão entrando na igreja que nós estamos sendo este modelo do verdadeiro evangelho, o modelo de Cristo, um modelo fiel de imitação? Porque pessoas vão precisar ser tocados por este evangelho. Mas como que eu estou sendo? Como igreja, qual é o nosso papel? O que estamos desenvolvendo para que essas pessoas possam se achegar a este evangelho? Às vezes, nós vivemos uma vida tão corrida e parece que os dilemas da nossa vida têm falado tão mais alto. Tem um livro que fala sobre a igreja do cansaço. Ele trabalha muito bem a ideia da sociedade que nós vivemos hoje. Uma sociedade que corre constantemente por uma produtividade. Uma igreja que quer resultados, uma igreja que quer números, uma igreja que quer apenas, como se fosse uma página no Instagram, seguidores. Mas quando a gente olha para a lente da graça, a gente vê um Jesus que não está preocupado com produtividade. Porque se você olhar para esse Jesus, é um Jesus que caminha com discípulos que estão tristes, perdidos, porque perderam sua esperança, estão voltando para casa, mas ele gasta tempo caminhando com eles. Jesus é aquele que senta à mesa para comer com seus discípulos. Jesus foi aquele que gastou tempo para conversar com uma mulher num poço. Jesus é aquele que abriu mão da sua própria vida para se doar pela nossa vida. Então, em paralelo a este livro, será que nós não estamos vivendo esses dias em nossa igreja? Porque não podemos julgar a casa alheia, mas nós podemos julgar a nossa casa. Será que de fato nós estamos sendo esta igreja que não está apenas querendo resultado atrás de resultado, e se esquecendo que o evangelho é discipulado? O evangelho é ombro a ombro, é vida na vida. O evangelho é entender que a graça que me alcançou precisa alcançar aquele que está do meu lado. Mas para isso, nós precisamos gastar tempo e qualidade de vida. Então, o Senhor nos salvou, Ele nos salva e Ele nos salvará. Porque o projeto dele é redimir a humanidade. Foi redimir a humanidade. E agora, diante
desses aspectos, o que nós podemos aprender com tudo isso? Como que nós podemos colocar em prática esta graça que às vezes nós deixamos de lado? Porque parece que se fala muito, mas nós ainda não obtivemos uma compreensão plena desta graça. Porque parece que os resultados só vai acontecer se eu fizer. Parece que a nossa agenda só vai acontecer se nós executarmos. Mas a Igreja de Deus, ela só cresce através do Evangelho. A Igreja de Deus só vai crescer se de fato nós entendemos o quão importante é e quão valioso é nós estarmos lado a lado, entendendo que diante deste Evangelho nós estamos nivelados e que não há um sequer que não dependa da sua graça. Não há um justo sequer. E por conta disso, Jesus se fez carne e veio a este mundo para que eu e você pudéssemos ter vida. Então, meu amigo professor, nós precisamos levar para os nossos alunos essa consciência, a consciência de um Deus que, através da sua graça, através do seu grande amor, ele se doou por nós. E nós precisamos nos questionar o quanto nós estamos valorizando este trabalho feito na cruz. O quanto nós estamos valorizando de fato essa graça, que é uma ponte para pessoas que estão necessitadas deste Evangelho. Então, que neste dia nós possamos refletir, avaliar, reavaliar, realinhar os nossos caminhos, os nossos pensamentos, para que de fato nós possamos trabalhar esta graça salvadora, de verdade. Porque às vezes nós estamos só apenas cumprindo tabela, e se esquecendo que o reino de Deus, ele é prática e não simplesmente teoria. Porque às vezes a teoria nós conhecemos muito bem, mas nos falta, às vezes, aquela prática vivida, de verdadeiramente se doar, se entregar em prol daquele que está ao nosso lado. Porque essa igreja é isso. É um mendigo conduzindo outro mendigo à casa onde tem pão. Não há ninguém maior do que ninguém. Todos nós estamos diante da graça de Deus. Então que o Senhor possa abençoar a sua vida e que nós possamos aproveitar desta lição para nos lembrar de quão necessário é entender a graça de Deus. Amém? Que o Senhor possa abençoar a sua vida em nome de Jesus.